Olá, pessoal. Vamos continuar a parte 3 da aula de enterocolite, tá? Nesta parte 3 da aula de enterocolite, após uma pausazinha do café, nós vamos conversar sobre as outras situações que podem levar a uma enterocolite, né? Abrirmos o leque, né? E depois vamos entrar em tratamento, tá ok? Nesta de abrirmos o leque, lembrarmos que quando a gente fala em enterocolite, nós lembramos de uma prematuridade extrema, onde você tem uma série de problemas, que nós abrimos aquele slide onde tínhamos 10 itens, e cada item se abria em 1000 chaves. Eu peguei um deles, que era muco, que era o quinto item, e destrinchei ele para vocês verem quantas interleucina, quantos interferon, quantos fatores, né? Mas cada um se abre num leque gigante, coisas quando a gente começa a estudar. Então, a prematuridade envolve uma imensidão de coisas. Mas nós chamamos o correspondente da doença enterocolite, a enterocolite, devido a uma prematuridade, faz uma translocação bacteriana. Inúmeras outras doenças vão fazer translocação bacteriana, mas não é um recém-nascido prematuro. Então, ele faz sepsis por translocação, né? Que nós não costumamos chamar de enterocolite porque não vem associado à prematuridade. Mas obstruções intestinais, trauma abdominal fechado, megacólon congênito, Crohn, colite. Então, vamos lá. Qualquer causa que megacólon congênito é uma doença que você vai acumulando uma quantidade imensa de fezes. Essa quantidade de fezes comprime as paredes intestinais por dentro, por compressão, mecanismo de escara, tá? Igual a escara de decúbito. Por mecanismo de compressão, ela comprime os enterócitos, a parede por dentro, comprime os capilares arteriais e venosos, comprime a circulação sanguínea. Esse tecido essas células ficam sem circulação sanguínea por compressão, escara, e morre. Morre, vai aumentando a profundidade da pele até perfurar. Tá? Tem a ver com a prematuridade? Não, não tem. O abdômen agudo obstrutivo por uma neoplasia, por qualquer coisa que acumule muitas fezes, muitos gases, e que por compressão também vai fazer o mesmo mecanismo. Doenças como Crohn, colite, qualquer doença que você use corticoide em alta quantidade ou imunossupressores. Então, entra AIDS, entra transplantes, entra quimioterapia, doenças do colágeno, qualquer doença que você use corticoide em altíssima dose vai predispor a enterocolite ou a translocação se não estiver relacionado à prematuridade, como asma, doenças pulmonares crônicas, fibrose cística. Lembra o seguinte, o prematuro vai nascer antes da hora, está saindo da barriga antes da hora, o que você já faz na mãe para maturar esse pulmão? Você já começa a dar para a mãe corticoide em alta dose, porque o corticoide ajuda no amadurecimento pulmonar, tá? Do pneumócito para produzir surfactante e tudo. A criança nasce, saiu antes da hora, você dá corticoide no nenê para maturar, junto com o surfactante, junto com todo o suporte de UTI, mas você também dá corticoide. Automaticamente isso ajuda, predispõe dentro da prematuridade a ter. Mas essas doenças todas também são causas. Vamos entender que essa aqui é uma criança, vocês vão ver as imagens mais bonitas ou maiores do que ela, que já não são prematuros de 500, 600, 700, 1 quilo, 1 quilo e pouco, grande, criança agredida, olha a pneumatose, tá? Observe, criança de 5 meses com diarreia crônica, olha a pneumatose. Posso dizer que o raio-x é bonito, apesar de uma gravidade absurda, essa criança está numa UTI, internada, em sepsis, né? Com risco de vida. 54 anos, com câncer, aqui é uma sonda de jejunostomia, um câncer intratável, e a pneumatose. Esse ar está dentro da luz, o edema de parede, e esse redondo está fora, está na parede. Este está na parede. Isto está na parede. Muito mais visível, porque tem 54 anos, não tem 1 quilo, 600, 700, 800 gramas. Por isso que você vê mais, por câncer. Tá? 56 anos por câncer. Ok? Eu sempre conto a história de um cirurgião, um rapazinho grande amigo meu, que é de Belém do Pará, veio para São Paulo fazer residência, fez residência
aqui em São Paulo, de cirurgia geral, depois foi fazer residência de cirurgia vascular também na capital. Durante a residência da cirurgia vascular, ele descobriu que estava com linfoma. Parou a residência para fazer quimioterapia, fazer o tratamento do linfoma. Tratou e aparentemente ficou bom, sarou. Na medida que foi curando, foi passando o acompanhamento com o oncologista para semanal, depois quinzenal, depois mensal, depois bimestral. Quando ele estava com acompanhamento com a onco a cada 2 meses, bimestral, ele começou com uma dor na coluna, né? Começou com uma dor na coluna severa, ele tinha 33 anos quando ele faleceu. Ele também tinha hérnia de disco, né? Procurou o ortopedista, a tua lombalgia, pegando a perna, tal, a tua hérnia de disco, vamos entrar com o tratamento para hérnia de disco. Não respondendo ao tratamento padrão, né? Um corticóide, um anti-inflamatório, um pirona, um relaxante muscular, né? Não respondendo ao tratamento clássico de uma hérnia de disco. Então, vamos repetir a ressonância que ele já tinha antes de ter o linfoma. Tá? Depois que ele teve o linfoma, ele parou, a vida dele parou para tratar do linfoma. Repetiu a ressonância e observou que o que ele estava sentindo não era hérnia de disco, era a infiltração neoplásica do linfoma intratecal, dentro da coluna. Interna, de novo, no IBCC, onde ele estava fazendo o tratamento do linfoma, em São Paulo, num centro oncológico muito bom, e começou quimioterapia intratecal, tá? Para regredir o linfoma, né? O que faz uma quimioterapia, ainda mais intratecal? Fez com que a imunidade dele fosse no pé e fez uma translocação bacteriana intestinal. Se ele fosse um prematuro, chamaríamos de enterocolite. Como ele não é prematuro, é um adulto, a gente chama de translocação bacteriana, que para quem faz quimioterapia, acontece. Quem mata primeiro, o câncer ou a translocação? Translocação mata primeiro, tá? Então, para-se a quimioterapia, suspende-se o quimioterápico e vamos lutar pela vida, pela sepsis, que pode matar a qualquer minuto, tá? Tratou da sepsis, graças a Deus, saiu da sepsis, tá? Saiu da translocação bacteriana, que é um parente da enterocolite, só que perdeu o time quimioterápico da quimioterapia do linfoma e veio falecer do linfoma. O que eu quero dizer com isso é que, assim, nós temos a enterocolite clássica, mas nós temos as variantes. No Santa Marcelina, nós temos um centro oncológico que é o GRAAC, tá? Fantástico. E nós temos uma ala de crianças fazendo quimioterapia. Com alguma frequência, de vez em quando, algumas fazem uma tiflite, que é uma translocação bacteriana durante o tratamento quimioterápico. Então, para vocês entenderem que temos variantes da enterocolite que se chama translocação. Bom, vamos para o tratamento? Então, vocês já viram os outros 10%. 90% está relacionado à prematuridade extrema, né? E o impulso, a dieta é o desencadeante, é o que empurra abismo abaixo. Você está na beira do abismo, posso ter, não posso não ter, não posso. Está se equilibrando na beira do abismo. O dar a dieta nessa etapa é o empurrãozinho. Agora vamos e nós vimos as exceções, que são quando se usa quimioterápico, corticoide em alta dose. Agora vamos para o tratamento. O tratamento na etapa 1 e 2, ele é essencialmente clínico, ele não é cirúrgico. Onde assim, o intestino está doente, pausa alimentar. Você não pode dar alimento enteral. Sonda nasogástrica, porque parou todo o gasto intestinal, esse estômago vai encher de líquido, vai vomitar, broncoaspirar. Então, para tirar toda a secreção produzida por saliva, suco gástrico, biliar que reflui, tá bom? Hidratação endovenosa, nutrição pela veia parenteral, antibióticos em esquema tríplice, para gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Observação clínica rigorosa, tratamento de suporte de UTI, radiografia de abdômenes periódicas, diariamente ou de acordo com que a necessidade do paciente exija. Pode ser que você precise tirar mais de um raio-x no dia, porque mudou a clínica ao longo do mesmo dia, ou eventualmente você pode pular um dia, né? Se a clínica não tiver piora. Hemograma, PCR, bioquímica, seriadas periódicas, também diariamente ou com uma periodicidade de acordo com o que a clínica exige. Geralmente, esse paciente vai ficar de 2 a 3 semanas em jejum.
Esquema de antibiótico. Esquema tríplice para gram positivo, para gram negativo e anaeróbio, de 2 a 3 semanas, tá? Ampicilina é para gram positivo, amicacina é para gram negativo, metronidazol para anaeróbio. Esse é um esquema, não quero que guarde o esquema. E pode ser qualquer outro. O tipo 2, um esquema 2, ox é para gram positivo, amica, gram negativo, metronidazol, anaeróbio. Vanco, para gram positivo, amica, gram negativo, metronidazol, anaeróbio. Um esquema 4, Clinda, que pega gram positivo e anaeróbio, e amica, gram negativo. Não quero que fiquem decorando. Vamos entrar em uma orientação para tratamento clínico com relação à infecção fúngica. As infecções por cândida ocorrem em organismos imunocomprometidos. Esses pacientes têm uma imunocomprometimento, uma imunossupressão até pela prematuridade. E eles invadem a corrente sanguínea e causam sepsis e morte. A infecção fúngica é pior do que a bacteriana. Existem trabalhos mostrando contaminação vertical intraútero, tá? Intraútero. A mãe tem a candidíase vaginal, ou então uma leucorreia bacteriana, que também é uma das causas de enterocolite, tá? O RN de 24 semanas de gestação, esse Oni Bush, né, ele descreveu um RN de 24 semanas de gestação com 845 gramas de parto, nascido de parto cesárea, não foi de parto vaginal, porque de parto vaginal aumenta a probabilidade de contaminação, e a mãe tinha candidíase vaginal e bacteriana, tratada durante a gestação, e a criança nasceu com elas. Tá bom? Molinaro descreveu a associação entre enterocolite em prematuros extremos, de 450 a 750 gramas, e candidíase sistêmica. A gente sempre lembra de Candida albicans, acha que não existe outro tipo de cândidas. Não, nós temos mais ou menos uns 23 tipos de cândidas bem documentados, bem descritos atualmente, até 2024, tá? Mas Candida tropicalis e parapsiloses, elas são de altíssima mortalidade, são muito piores, tá? Os esporos de Candida de parapsiloses foi diagnosticado na luz de Delgado e submucosa, levando à oclusão vascular, isquemia, necrose, perfuração intestinal e a mortalidade em 100% desse caso. O Molinaro descreveu esses casos de infecção por Candida parapsilose com mortalidade, sabe, assim, pegou, tá morto, tá? Outro tipo de fungo, chama-se mucormicose, tá? Tem afinidade pelas artérias, causa trombose arterial e gangrena intestinal por trombose da artéria mesentérica, tá? Necrose da parede abdominal anterior, possui massa palpável precoce, já faz aquele brocotoma, aquele bloqueio, ausência de sangramento retal, que é comum entre o colite ter um sangramento. Nesse caso, não tem. Ausência de sinais de pneumatose, porque a pneumatose também é uma coisa que a gente desconfia precocemente, que é a enterocolite, mas você tem ausência de sinais de pneumatose, e geralmente não tem pneumoperitônio, mas mata por trombose arterial. A hemocultura geralmente vem negativa. A hemocultura para fungo é um problema, porque ela demora muito para ficar pronta. Geralmente o paciente já foi a óbito nesse meio de período, ou já mudou de etapa para muito pior, e vem muito falso negativo. O paciente está com infecção fúngica e ainda vem que não tem. Tá? Nós vamos conversar sobre isso, como que a gente tem que se defender, se preparar para isso. Tá? Vamos lá. As drogas de escolha é antifúngico, fluconazol, anfotericina, e a mortalidade para mucormicose é alta, 75%. Tá? Nos Estados Unidos, estima-se que a mortalidade por candidíase em recém-nascido, inferior a 750 gramas, é em torno de 30%. Então, observe que a infecção, a causa por fungo é muito grande, nós não podemos desprezar. 34% das UTIs neonatais americanas já entraram por protocolo em prematuro abaixo de 1.000 gramas, entraram com antifúngico em dose profilática. Se suspeitar que está infectado por fungo, aí antibiótico terapia. Mas uma dose profilática, 34% das UTIs americanas já estão usando isso como padrão. Eu falo 34% para vocês observarem que não é consenso. Isso são coisas muito novas. A descoberta por fungo é uma coisa que já tem algum tempo, mas a profilaxia por fungo e como fazer o diagnóstico de fungo é uma coisa nova que está se desenvolvendo muito. Hoje nós temos um exame de laboratório que nos ajuda muito. Antes a gente se baseava exclusivamente por plaqueta. Começava uma plaquetopenia, você suspeitava que começava a vir uma infecção fúngica, porque a lesão de parede celular
extensa no organismo leva a uma plaquetopenia. Então, um dos indícios era a plaqueta começar a cair num paciente que já estava com sepsis. Hoje, em muitos hospitais, nós temos um exame chamado 1,3 beta-D-glucano. Você colhe no sangue, no soro, tá? É um exame de sangue, você pede para dosar 1,3 beta-D-glucano. Esses são os artigos, temos vários artigos falando sobre isso, tá? O beta-D-glucano, ele é uma substância que está na parede do fungo, tá? Ele está na parede do fungo. Depois eu volto aqui na drenagem, né? E você dosa, se vir alto, né? Nós temos 3 kits laboratoriais, que se vocês quiserem ler esses artigos, eles vão destrinchar. Um deles, ele classifica como a dosagem de padrão dele é até 60, outro até 80, outro até 100 picogramas, tá? Então, mas tem que saber qual é o kit que você está usando, mas ele vai te dar, na hora que chega do laboratório, ele te dá qual é a faixa de normal. Para uns é até 60, outro kit é 80 e outro é 100. São 3 kits que nós temos mundialmente dosando beta-3 glucano atualmente. Pode dar falso positivo? Pode. Pode. Em paciente que usou amoxicilina, porque a amoxicilina tem 1,3 beta-glucano na sua composição, porque é feito através de fungo. Pacientes que já foram operados usando gase dentro da barriga, gase de algodão também tem 1,3. Tirando isso, né, essas situações veio aumentado a infecção fúngica, tá bom? O que fazer? Ressecção, tem pneumoperitônio, abre e resseca o intestino, tá? Tira toda a área necrótica e estomiza a área saudável, tá? Proximal e distal. Crianças abaixo de 1,5 kg, né? E geralmente essa doença acomete abaixo de 1,5 kg, geralmente 1 kg alguma coisinha, 1,50 kg, 1,1 kg, começa com 900 gramas de infecção, 950, 1 kg, até perfurar, até chegar na etapa 3, porque nem sempre vai chegar, mas até chegar, ela tá aí com 1 kg e alguma coisinha, mas geralmente abaixo de 1,5 kg, numa instabilidade clínica ferrada, assim, aquela coisa que você mexe no paciente e ele instabiliza, podendo falecer, às vezes você vai manipular a criança, ela bradicardiza severamente, você não consegue levá-la para o centro cirúrgico, anestesiar, operar, fazer uma cirurgia dessa que é extensa e grande, ela vai morrer. A instabilidade é muito grande. Mas o pneumoperitônio vai levantar o diafragma, fazer uma síndrome compartimental abdominal, paralisar a cava, paralisar a aorta e levantar o diafragma e não vai ventilar, fazendo uma síndrome compartimental. Então, o que você faz? Drenagem abdominal ao pé do leito. Ao pé do leito, você faz uma incisão na fossa ilíaca direita, uma anestesia local, perfura a cavidade, é como se você furasse uma bexiga, você vê a barriga soltando ar sob pressão. Para esse orifício que você fez não fechar, você põe um penrose, tá? Nós fazemos exatamente isso. Essa criança vai tendo perda do intestino, vai necrosando. Nós vamos ver vídeos drenando cavidade, tá? Então, e esta é a segunda etapa. Tendo condições clínicas, nós abrimos a cirurgia, abrimos o paciente, 1, 2 dias, 3 dias depois, levamos o paciente para o centro cirúrgico e ressecamos a parte que está podre, tá? Ressecaremos somente o que está podre. Tá? Existem outras causas de necrose do intestino? Existe. Essa daqui é uma fibrilação atrial. Mas quando a gente abre a barriga do recém-nascido com enterocolite, a gente encontra exatamente isso. Tá bom? Só para vocês entenderem. Sem intestino grosso, você vive, porque ele é responsável pela absorção do líquido. Mas sem o delgado, principalmente o ilho, não. Porque o ilho é responsável pela absorção de todos os alimentos, tá? Então, o ilho absorve os alimentos, as vitaminas, os minerais, tudo. O cólon, o líquido. Então, e a doença pega o intestino delgado, tá? Todo delgado, todo jejuno, ilho, pega parte do cólon ascendente e até metade do transverso, tá? Essa é a drenagem da fossa ilíaca direita, ao pé do leito feito, e nós vamos ver um vídeo, tá ok? Presta atenção. Nós sabemos o seguinte, limite de vida, né? 40 centímetros de intestino delgado sem a válvula ileocecal, praticamente 100% das crianças vão a óbito, tá? 40 centímetros de delgado mantendo a válvula ileocecal, 95 vai a óbito, 5% vive. Então, 40 centímetros de delgado é quando começa o limite da vida, tá bom?
a partir daí. Mas depende de 20, 40 centímetros de delgado, em que etapa você estava da intraútero. Porque, assim, um adulto tem 5 a 7 metros de delgado, tá? Que aqui no meu slide está representado como 575 centímetros. É de 5 a 7 metros, varia de adulto, de pessoa para pessoa. Na vida intrauterina, um feto de 20 semanas, a gente falou que a gente começa com 20 semanas, que é quando a gente consegue segurar esse paciente vivo na UTI e às vezes ter alta, tá? Abaixo de 20 semanas, ele vai como peça anatômica. Lembra que nós comentamos isso? Acima de 20 semanas, ele é enterrado, se ele falecer. Uma criança de 20 semanas, ele tem 125 centímetros de delgado, que vai crescendo, chegando a 5 a 7 metros. Então, observe que 40 centímetros de delgado para 20 semanas é uma coisa, 40 centímetros de delgado para um adulto é outra. Quando ele está com uns 30 semanas de gestação, ele tem 200. Um bebê de termo tem que ter 275. Por volta de um ano, 380. Assim vai crescendo sucessivamente. Nós sabemos que a absorção de alimentos está relacionada à quantidade de enterócitos lá dentro. Então, 2 centímetros quadrados de enterócito, de epitélio de enterócito dentro da luz, absorve 1 caloria, tá? No recém-nascido. E 3,5 no adulto, 1 caloria. Tá, ok? Vamos lá, né? Nós vamos ter pacientes que você teve que tirar uma grande quantidade de intestino. E o que sobrou pode ser incompatível com a vida. Tá, ok? E aí, assim, saiu da doença, sarou, curou, mas o que ficou é muito pouco. Nós temos algumas técnicas, tá? Uma das técnicas é a técnica de monte, onde você pega o segmento intestinal, nós cortamos em segmentos de 3 centímetros, tá? Vários segmentos de 3 centímetros, cortamos no sentido antimesentérico, viramos e alongamos o intestino, tá? Deixa eu pegar um papel para vocês entenderem. Aqui nós temos o intestino. Eu corto em pedaços, aqui está o mésio. Eu corto pedaços de 3 centímetros, no sentido antimesenterial eu corto, abro, viro e costuro. E faço isso com vários segmentos. Então, agora ele ficou... Antes ele era grosso e curto. Ele era grosso e curto. Ele ficou fino e comprido. Tá? Faço isso com vários segmentos intestinais, com isso eu alongo o intestino. Tá bom? Outra técnica para nós alongarmos o intestino, tá ok? Isso é um jeito de nós resolvermos, tá bom? A enterocolite é uma doença que ela é progressiva. Você opera na urgência quando temos uma perfuração, um pneumo peritônio, mas o paciente está em sepsis, ele está em andamento. Então, assim, é muito comum você abre a vontade que você tem de tirar tudo, tudo. Tem uma parte podre, necrosada e um monte de parte, vou morrendo, estou isquemiando, estou morrendo. Vou furar a qualquer momento, mas não furou. Se você tirar tudo que você tem vontade, incompatível com a vida, vai morrer porque não tem intestino, tá? Se não dá para tirar todo o intestino. Mas se você tirar uma parte e a doença continua, áreas que estavam no meio do caminho podem melhorar, mas outras podem piorar e necrosar e furar de novo. Então, é extremamente comum você ter que abrir esse paciente uma segunda vez, até uma terceira vez, a gente chama de second look, né? Abre, tira tudo que está ruim, 2, 3, 4, 5 dias, de acordo com a clínica, você vai ter que reabordá-lo, tá bom? Indicações operatórias. A mortalidade tem relação com o segmento intestinal ressecado, quanto a infecção do íleo, mortalidade alta, né? Quanto mais você tira, mais incompatível, quanto maior a sepsis, maior. Não temos o que discutir isso, tá? No pós-operatório, hidratação endovenosa, sonda gástrica, antibiótico para gram positivo, gram negativo e anaeróbio, e, assim que tiver condições, tentar nos alimentar, tá bom? É muito comum, após o paciente curar, sarou, você tenta alimentar e não consegue, ele distende. Não faz infecção, não é por infecção, mas distende. Aí você faz um enema e você observa áreas de estenose. Olha, as áreas de estenose, porque o intestino tridimensionalmente, várias áreas de isquemia. Isquemia, o tecido morreu, mas não perfurou.
ele é substituído por fibroblasto e fibrócito, que é inelástico. Então, ele perde a elasticidade naquele segmento, ficando estenótico. E aí, ou dilata ou resseca, de acordo com a situação. Tá? Não tem jeito. Observe aqui uma área de estenose. Essa é um dos meus nenês. Aqui, olha, veio dilatação montante e aqui afinou. Observe bem como afinou. Tá? Uma área de estenose. Não tem jeito. Quando muito intensa, sou obrigado a abrir e ressecar. Um paciente que já foi operado, às vezes reoperado, a barriga mexida várias vezes, é uma doença de altíssima mortalidade. Pessoal, quando ocorre o pneumoperitônio, estatisticamente esse paciente já tem 71% de óbito, chance de óbito, ou 29% de sobrevida, tá? Só para vocês entenderem a gravidade da doença, isso é uma estatística mundial, tá? Prognóstico. Bom, sobrevida depende, né? Em etapas clínicas, ele tem uma sobrevida maior. Não se esqueça que a etapa é evolutiva. Você pode, da etapa 1, ir para a cura, da etapa 1, ir para 2, que é pior. E da 2, regredir para 1 e cura, e da 2 ir para 3. Da 3, você pode regredir, opera, tem que operar, regredir para 2 e 1 e curar, e da 3 ir para óbito. E em qualquer etapa, você pode obtuar direto, tá? Da etapa 1, ir a óbito, ou na etapa 2 ir para óbito também, tá? É doença grave. Nas etapas cirúrgicas, é aquilo que eu te falei, estatisticamente 71% de probabilidade de óbito. Quem fala de 20 a 40, a gente já sabe que é 71% de probabilidade de óbito. Síndrome do intestino curto, se ocorrer, é outra encrenca, porque o paciente sobreviveu, saiu e não tem intestino. Aí nós vamos entrar em tratamentos, nutrição parenteral, esquemas para intestino curto, nós temos equipes que mexem com isso a vida inteira, mas aí nós estamos entrando com qualidade de vida, tá bom? O leite materno é a prevenção? O leite materno é fundamental, pessoal, não há discussão, tá? Eu tenho certeza que o leite materno é importantíssimo. O problema é em que etapa da vida, tá? Numa etapa extremamente prematura, esse bebê de 500 gramas, de 600, ele tinha que estar dentro do útero da mãe. Ele saiu tão antes, que ele não tem nem intestino preparado para este leite materno. E, para piorar, muitas vezes você não tem leite materno, você não tem banco de leite. Essa criança não pode receber o leite da própria mãe, porque ela já está um mês internado, 2, 3 semanas, um mês internado. A mãe já secou o leite. Se ela retirar para armazenar, eu tenho que ter o banco de leite. A mãe não tem o seu próprio leite, porque já secou nesse meio de caminho. O hospital não tem banco de leite, muitos deles não têm, a grande maioria. E aí entra em fórmula. E fórmula, a probabilidade também de desencadear é maior ainda. Então, o leite materno é a prevenção? Fica aí uma interrogação. Tá? Para pacientes que você tem condições de prever que vai fazer uma enterocolite, mas o prematuro extremo é muito complicado, porque ele não pode receber nada por boca. Porque assim que ele receber alguma coisa por boca, veio bactérias colonizadas do ar, do meio ambiente, do catéter que você está dando, das coisas, e ele não tem intestino, mucosa, enterócito, muco, não tem nada para proteger, então a bactéria transloca, tá? Mas, tirando isso, quando você vai fazer uma quimioterapia, uma corticoidoterapia, qualquer coisa que você prevê, né, que pode acontecer, você pode entrar com probióticos, que são micro-organismos vivos oferecidos como suplementos nutricionais e que atuam no intestino do organismo hospedeiro. Ele regula a flora bacteriana local, melhora a permeabilidade gastrointestinal, aumenta a resistência da mucosa contra a penetração bacteriana, aumenta a resistência da barreira intestinal contra a passagem de bactérias e suas toxinas, modificando a resposta do hospedeiro em relação aos produtos microbianos. Aumenta a resposta à mucosa, a IgA, produz substâncias bactericidas, excluindo competitividade de patógenos, possíveis patógenos. Então, ele é muito importante, tá? Você pode entrar com probiótico, bifidobactérias, que regula a flora, prebióticos, suplementos não digeríveis, como óleo de frutose, que aumenta as bifidobactérias e lactobacilos, alguns carnitina e arginina, são aminoácidos, né, que ajudam muito para evitar a enterocolite, na produção de óxido nítrico, a ação vasodilatadora, diminuindo a lesão da mucosa. Lembramos que o óxido nítrico
Em baixas doses ele é protetor, em altíssimas doses ele é lesivo, né? Fator de crescimento epidérmico, peptídeo, que regula a replicação celular e sobrevida das células intestinais, como no leite materno eles possuem. Tipos de leite. Os leite maternizado, as fórmulas, é o que a gente tem quando a mãe não tem mais leite e quando você não tem banco de leite no hospital. Eles ajudam, mas numa prematuridade extrema, o risco de enterocolite aumenta mais ainda. Tá? E nós temos aqui alguns, a ideia não é ficar fazendo propaganda de nenhum, só saber que existem. E as conclusões? Apesar dos progressos, a incidência da doença é constante. Na verdade, é assim, quanto melhor a UTI, mais você tem essa doença, porque você consegue segurá-lo vivo. Lembre, se nascer no meio da Etiópia, da Somália, de um país que não tem medicina comunitária, saúde pública gratuita, nasceu de 500, 600, 700 gramas. O que você faz? Você tem como pagar 5, 10 mil a diária de uma UTI por 2, 3 meses? Não. Morre. Morre. Não tem condições, não tem dinheiro, morre. Num país muito desenvolvido, quase você não tem essa prematuridade nesse nível. Pode acontecer? Pode ter, pode, tá? Mas é aquela coisa que todo hospital vem ver e olhar aquela doença que sabia que existia no livro e que não viram, né? É mais ou menos como você está no Japão e fala assim, vamos discutir sobre leishmaniose? Eles não sabem o que é leishmaniose lá, só viram no livro. Ah, vamos falar de doença de Chagas, né? Não sabe o que é isso. Vamos falar de doenças de falta de saneamento básico? Lá no Japão eles não sabem o que é isso. Eles leram no livro. Deu para entender? É mais ou menos isso. Então, extremas enterocolites é típica de país em desenvolvimento, né? É aquela doença que você tem a miséria, a pobreza, a falta de informação, a falta de conhecimento, a ignorância do povo, de tudo, no sentido positivo, não ignorância no sentido de xingar, e sim no sentido de falta de conhecimento mesmo. Ao mesmo tempo, você tem uma medicina de alta qualidade, equiparada a uma medicina de primeiro mundo em grandes centros. Tá? O único fator de risco certo para a enterocolite é a prematuridade, é uma resposta inflamatória incontrolada do intestino do recém-nascido, devido a evento que incitou, que começou, e existem pesquisas para esclarecer causas e mecanismos moleculares do processo patológico inicial. Existem muitas pesquisas. Tá? Uma das pesquisas é você alimentar esses recém-nascidos com simbióticos, que são prebióticos e probióticos, acrescentar glutamina e maltodestrina para tentar melhorar e fortalecer esse intestino, iniciando de 1 a 3 ml de 12 horas e progredindo aos poucos, mas isso ainda está em estudo e ainda não tem grandes sucessos. A gente sabe que acima de 1.500 gramas, este tipo de abordagem que eu estou apresentando para vocês tem melhorado muito os pacientes. Mas abaixo de 1.500 gramas, nós não temos artigos científicos comprovando a verdadeira eficácia. E eu já falei para vocês que a enterocolite realmente é abaixo de 1.500, né? Aliás, bem abaixo de 1.500, né? Começa nos 800, 900 gramas, até 1,50 kg, 1,1 kg, 1,100 kg, né? Acima disso, a probabilidade na curva de crescimento da doença ela diminui muito a velocidade de progressão, e quando está batendo 1.500, ela quase que zera, né? Então, é relativo, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Esses dois aí estão discutindo aí prematuridade, quem nasceu na época certa, quem não nasceu. Vamos encerrar, espero que tenham gostado do assunto, que é extenso, e vamos ver os vídeos. Um abraço a todos, até mais.